E aí, vamos estudar a lição? Estamos aí na metade da nossa lição. Estamos estudando sobre os apóstolos, né? Tem como tema o chamado de Jesus. Então, já corra e vamos lá, rola a vinheta. Hoje, terça-feira, dia 10 de junho, dia nosso make-off, nossas curiosidades, que vamos estudar aí tudo e mais um pouco detalhado sobre esses 12 homens, os 12 discípulos. Então, vamos lá para o nosso primeiro. Vamos falar aí sobre a escolha dos discípulos, né? Primeira coisa, eles eram pecadores, assim como eram nós. Eles não eram homens santificados, eles não eram como anjos aqui na terra, não. Cada um tinha seu defeito, cada um era pecaminoso. Não era igual Jesus, né? Jesus foi Deus na divindade. Eles não. Eles eram como nós, né? Pessoas comuns, que viviam uma vida comum, né? Ali cada um com sua área de trabalho. Mas eles foram indicados para exercer a função de assessores do Messias. Ou seja, os que auxiliariam Jesus. E depois que Jesus fosse, né? Eles tomariam de conta juntos, né? Eles eram pobres e letrados. Uma das razões porque eram tratados com desdém pelos líderes judaicos. Ou seja, até os líderes judaicos tratavam eles como se fossem pessoas ruins ali, que não fazem nada por nada, né? De que nunca iria ajudar ninguém e que nunca ia pregar para ninguém, né? Porque eram pessoas comuns da sociedade, né? Mas de que depois de que viraram discípulos, né, que passaram do período de aprendizado, se tornaram grandes homens, né? Quando eles passaram de discípulos para apóstolos, olha só a diferença. Discípulo significa aluno e aprendiz. Ou seja, eles estavam sendo discípulos de Jesus, aluno ou aprendiz, para se tornar apóstolo, que significa enviado. Ou seja, eles aprenderam muito com Jesus, para depois que Jesus foi, né, para os céus de novamente, eles se tornaram os enviados, agora para tomar de conta, e conseguiram. Tiveram seus momentos de tristeza, de desânimo, ali de... Logo depois que Jesus morreu, né, eles pensaram em desistir, mas depois eles foram grandes homens, né? Os homens vinham a Jesus para aprender dele, e depois eles os enviaram para ensinar a outros. E aí depois de terminar esse período de aprendizagem, né, muitos se tornaram grandes homens, né? 3 deles se tornaram escritores, né? Como está na nossa Bíblia. Nós temos quem? Mateus, João, né? Marcos. Ou seja, eles se tornaram pessoas diferentes, escritores, hábeis escritores, né? João, que foi um profundo teólogo, não João Batista, e sim João, um discípulo, né? Ele que escreveu o livro de Apocalipse, né? A visão dada por Deus. Ou seja, todos eles se graduaram com mérito. Assim como é a nossa vida hoje, né? Nossa vida, primeiramente nós somos enviados para ir para a escola, né? Para aprendermos o básico. Depois, do fundamental, vamos para o médio, depois vamos para a faculdade, para ir graduando, aprendendo mais, para cada dia termos o quê? Transformados ali, crescendo mentalmente, nesse caso aqui, né, do discípulo, espiritualmente. E aí, né, depois que chegou o seu ponto de retirada, né, ou seja, o que isso significa? Os discípulos foram morrendo, né, ali, morrendo tragicamente, né, conhecemos muito bem as mortes tristes, né, foram morrendo, e aí surgiram outros homens, que foram o quê? Novos apóstolos. Foi quem? Paulo, Barnabé, Timóteo e Silas. Foi alguns exemplos, né? Esses homens foram os novos apóstolos, os novos enviados.
pela igreja cristã com seus representantes. Ou seja, a história continuou. Jesus, né? Primeiramente foi João Batista, né? João Batista preparou o caminho para Jesus. Jesus veio, pregou para todos, ensinou os discípulos, morreu e ressuscitou. A salvação, né? A mensagem de salvação continuou com os discípulos. Os discípulos fizeram tudo que foi ordenado e depois passou para os novos apóstolos, ali já da linhagem de Paulo, né? Barnabé, Silas e Timóteo. E aí continuou. A Bíblia acabou, né? Os escritos da Bíblia acabaram ali, né? Pelas pessoas, mas a história continuou. Ali já tiveram muitos homens, né, dedicados, muitas mulheres dedicadas no Evangelho, e a história continua até o dia de hoje presente. E nós, que sabemos a verdade, temos que ser apóstolos, temos que ser enviados por Deus para pregar o Evangelho. E com isso vamos para a segunda curiosidade. Essa segunda curiosidade, vamos falar só sobre um homem, né? E foi quem o traiu. Qual é o nome dele? Judas Iscariotes. Uma questão bastante curiosa é que Judas ele não foi chamado por Jesus. Ou seja, era para ser um grupo só de 11 discípulos. Judas não estava entre os escolhidos de Jesus. Judas praticamente se ofereceu a entrar para o discipulado, né? Para ser um discípulo. Ele já tinha ouvido falar, né? E Jesus já tinha montado. E aí Judas queria entrar. Ele também foi muito recomendado pelos, acho que até talvez pelos próprios discípulos e também por várias outras pessoas. Porque Judas era um grande homem. Ele tinha muitas habilidades como executivo. Ele mexia muito bem com o dinheiro, né? Ele tinha boa aparência e possivelmente rápida. Ou seja, era um homem esperto, diferente dos outros, né? Dos outros que eram iletrados e pobres. Judas era ao contrário. E isso os havia impressionado. E, mesmo assim, porque muitas pessoas vêm, né, e falam: como é que Deus é onisciente e não sabe que Judas iria trair Jesus? A resposta é a seguinte: Jesus o aceitou porque Jesus já sabia qual eram as suas intenções de Judas, mas mesmo assim o aceitou. Por quê? Porque estaria uma oportunidade de ser um cidadão no reino de Deus. Judas poderia sim não ter traído Jesus, poderia sim, porque Jesus deu a oportunidade de ser salvo, dele se salvar, dele entrar por discípulos e ser salvo, né? E pregar o evangelho assim com os outros. Mas que nós conhecemos bem que não funcionou assim, né? Acabou traindo e, consequentemente, morte e, com muita alegria, ressurreição de Jesus. Então, a história de Judas é muito interessante, assim, o chamado é de que não podemos julgar o livro pela capa. Os outros discípulos, eles eram julgados, sim, por serem pessoas ruins, porque não tem uma boa aparência na sociedade. Enquanto Judas não. Era uma pessoa que tinha o quê? Uma grande autoridade pelos cidadãos. Ou seja, mas aí que acabou indo ao contrário. Acabou enganando as pessoas. Então, devemos ficar ligados, pois que temos que aprender cada dia mais sobre a nossa lição e sobre a nossa Bíblia. E finalizamos nosso estudo de hoje e vamos para a nossa oração. Senhor, que venhamos a estar atentos à sua mensagem, que venhamos ser seus enviados aqui nesse mundo e que não venhamos seguir o caminho errado. Pedimos em nome de Jesus. Amém.